Oi, gente, eu tô aqui para dar um recado importante para vocês. A Sociedade de Educação Espírita da Bahia, a SEEB, está precisando da sua ajuda. A sociedade vive de doações que são arrecadadas de forma voluntária nas reuniões, palestras presenciais, que claro que não estão acontecendo nesse momento ainda difícil que estamos vivendo. Então precisamos da sua ajuda para que esse trabalho de generosidade, afeto e amor da SEEB continue acontecendo. Ajude com o que você puder. Toda ajuda é muito bem-vinda. Vamos ajudar a SEEB a continuar com esse trabalho que é tão importante na vida de tantas pessoas. Obrigada. Olá, amigos da SEEB, internautas. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma tarde de reflexão. Meu nome é Wellington Balbo, eu sou residente em Salvador, mas natural do interior do estado de São Paulo, e é com grande alegria que nós hoje vamos bater esse papo sobre um tema muito interessante do espírito Hamed. O texto se chama Analfabetos do Sentir. Mas antes de nós entrarmos no nosso tema propriamente dito, vamos nos recolher, fazer uma prece, agradecer a Jesus, aos bons espíritos, por mais essa oportunidade de reflexão, de estudo, que a serenidade possa banhar o nosso ser, hoje e sempre, e que assim seja. Então, meus amigos, inscrevam-se no canal da SEEB, aí no YouTube, vocês poderão assistir palestras, interagir, enfim, essa nova modalidade de lives que foi trazida por conta da pandemia. A SEEB é uma casa espírita que vem prestando um relevante trabalho, um relevante serviço nesse campo, assim como tantas outras. Teve-se que arrumar um novo jeito, uma nova maneira de estudar o Espiritismo. Então, nós parabenizamos também a diretoria da SEEB por essa iniciativa, por estarem sempre podendo dar oportunidade para que as pessoas estudem a doutrina espírita. Meus amigos, a nossa reflexão de hoje nós faremos diante da leitura do texto. Eu irei lendo o texto, é um texto muito fluido, é um texto muito gostoso de ler, de poder interpretar, de poder refletir. Então eu vou fazendo essa leitura e nós vamos juntos refletindo aqui junto com o Espírito Hamed, e o médium é o Francisco do Espírito Santo Neto, inclusive é lá do interior de São Paulo, o Kiko, lá da cidade de Catanduva. Analfabetos do sentir. Então ele começa assim o texto. O conceito de vício não é somente o uso de tóxicos, de álcool, de produtos farmacológicos, de nicotina ou a prática de jogos de azar. Ele também compreende as atitudes destrutivas, as de julgar, de seduzir, de culpar, de gastar, de mentir, de martirizar-se, de exibir-se e etc. Olha que interessante que nos traz o autor espiritual. Porque quando nós falamos de vícios, nós pensamos logo no vício do álcool, no vício do tabaco, nos jogos, todos esses vícios que eles são externos, eles estão no exterior. Mas nós não paramos para refletir desses vícios internos, esses que saem de nós, de fora para dentro, o julgar, seduzir, o culpar. Nós culpamos os outros e muitas vezes culpamos a nós mesmos. O gastar, o mentir, tudo isso é fruto de hábito. Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele nos diz o seguinte: a educação não é educação pelos livros, é importante, claro, mas Kardec está falando da educação moral, é a arte de criar bons hábitos. Então, todas as vezes que eu crio um bom hábito, eu posso entender aqui, junto com o autor do texto, junto com o autor espiritual, o Hamed, que eu estou me melhorando como ser humano e que eu estou, por isso mesmo, jogando um vício fora. Por quê? Porque eu estou me educando. Eu estou substituindo um vício, por exemplo, o vício de julgar, por uma postura mais positiva.
leitura de uma página edificante, por exemplo. Ah, mas eu não gosto de ler. Aí a gente repete Kardec. A educação é a arte de criar bons hábitos. Eu vou criando bons hábitos e vou, então, me afastando desses vícios que o autor espiritual expande essa compreensão e fala que não é apenas do jogo, do álcool, da droga, do tabaco, mas também das nossas atitudes, das nossas ações de fora para dentro. De modo que muitas vezes nós nem percebemos, nós nem compreendemos que estamos desse jeito, julgando, exibindo, seduzindo, culpando, nós não percebemos, porque já se transformou num hábito. Ora, eu preciso desaprender isso para me educar, para, como diz Kardec, criar bons hábitos educando-se. Interessante essa reflexão para a gente. E aí, prosseguindo aqui, uma criatura que se encontra sob a dependência de quaisquer substâncias, mas ele diz também de pessoas e de situações, comportamentos, pode ser considerada viciada. O que ele está falando aqui? Ele está falando justamente da importância da liberdade. Nós, como espíritos, somos livres. Ninguém é nosso e nós não somos de ninguém. Nós somos livres. E a importância de sermos livres, de nos libertarmos de qualquer tipo de dependência, de droga, de pessoas, de atitudes, de contextos, de padrões. É preciso exercitar constantemente esse livre pensar. É preciso ser alguém de fato livre, como a liberdade de consciência é um direito sagrado e está em O Livro dos Espíritos. Kardec e os Espíritos trabalham isso. A liberdade de consciência, como isso é importante. E muitas vezes nós nos esquecemos. Nós nos viciamos em mandar, por exemplo. Nos viciamos em mandar. Sabe aqueles indivíduos que muitas vezes ocupam altos cargos em grandes empresas, têm um nível hierárquico altíssimo, e eles depois saem desse contexto e eles não conseguem parar de mandar, de dar ordem, de querer ser obedecido. O que é isso senão um vício? O que é isso senão, e aí eu vou abordar aqui até o título do texto, um analfabeto do sentir. Analfabeto, ele não para, ele não analisa, ele não se estuda. Falaram para ele que ele é um executivo, que ele é um presidente de uma multinacional, e ele passa a vida toda pensando que ele é realmente aquilo. Ele perde a conexão de que ele é um espírito imortal e de que o fato dele estar ali naquele papel é apenas uma contingência existencial. Ele fica preso, analfabeto do sentir, como diz aqui o nosso querido Hamed. E aí ele começa. Analfabetos do sentir são aqueles que não sabem exprimir por palavras, gestos ou atitudes suas emoções, vivendo num mar de conflitos por não identificarem corretamente seus sentimentos e emoções e torná-los distintos. O analfabeto do sentir, então, ele não se conhece. Ele não sabe as emoções, os sentimentos que vêm até ele. Ele é tomado por alguma coisa que ele não sabe identificar o que é, ele não consegue discernir um do outro, e ele então vai sendo levado, vai sendo conduzido pelas circunstâncias. E aí eu lanço uma pergunta para todos nós. Quantas vezes na nossa existência nós fomos analfabetos do sentir? Nós não conseguimos identificar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Meu Deus, o que está acontecendo comigo aqui? Quantas vezes nós passamos por isso? Quantas vezes, por exemplo, já nos sugeriram uma terapia, ir a um psicólogo, e nós falamos, não, isso é bobagem, eu não preciso disso, isso é coisa de gente maluca. Quantas vezes nós discriminamos isso, sendo que poderia muito nos ajudar a trabalhar o nosso íntimo, a trabalhar a nossa intimidade, a vasculhar, a descobrir os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas percepções do mundo. Quantas vezes a gente joga isso para lá? Deixa isso para o outro lado, não quero saber disso.
E o Hamed está nos convidando justamente a isso, a refletir, a analisar se nós somos um analfabeto dos sentimentos, do sentir. O analfabeto do sentir pode entrar pelas portas da viciação como meio de fuga das tensões torturantes, julgando com isso tornar mais suportável a pressão existente em seu mundo íntimo desorganizado. Então, o mundo íntimo desorganizado, segundo ele, proporciona justamente isso, e aí ele pode utilizar como uma válvula de escape essas sensações, esses sentimentos, essas emoções, essas percepções. Ele usa como uma válvula de escape porque está tudo desorganizado, ele não consegue definir o que é uma coisa, o que é outra. Para ele está tudo muito bagunçado, ele está confuso. Como que vai arrumar essa casa emocional sem antes parar, fazer uma análise, verificar qual é o caminho que está tomando, por onde está andando, tentar entender-se, tentar ouvir-se, conversar consigo, para organizar as suas sensações, os seus sentimentos, as suas emoções, saber o que é um, saber o que é o outro. Por que esse sentimento chegou? Por que essa emoção chegou? Qual foi o gatilho? Qual foi o botão apertado que nos fez ter isso? Então não é jogar o sentimento ou a emoção para debaixo do tapete. Ah, espírita não sente raiva. Quem disse? Ah, espírita não fica com medo. Quem falou isso? Então, por conta dessa repressão das emoções, nós nos esquivamos de senti-las. E quando não sentimos, não conseguimos identificar, porque não nos permitimos. Não nos permitimos a isso. Não aprendemos, não crescemos, não evoluímos, não nos conhecemos. É inabilitado para discernir ou avaliar claramente as sensações ou as impressões internas. Terá grande probabilidade de adquirir algum tipo de vício ou de dependência, porque ele não consegue definir o que tem, e aí ele precisa dessa válvula de escape. Acaba sendo uma coisa natural. E se vicia. O vício acaba sendo para ele um terreno de segurança, de acomodação, ele se sente bem ali. E como ele se sente bem ali, aquilo lhe dá prazer, ele vai repetir. Só que esse processo a médio e longo prazo cobra um preço alto. Cobra um preço altíssimo. Altíssimo. E ele prossegue. Somos o que sentimos. Sofremos porque não vivemos de acordo com os nossos sentimentos e emoções. Então veja que ele bate nessa tecla, na importância de nós reconhecermos os nossos sentimentos e as nossas emoções e não jogarmos para debaixo do tapete, mas vivermos. Vivermos. Olha a questão do luto. Acontece alguma perda, qualquer situação, e nós passamos pelo luto. O luto, ele tem as suas fases. É preciso completar o luto para nós sairmos, então, desse luto melhores, para nós sairmos desse luto mais bem resolvidos. Mas, muitas vezes, nós não admitimos, por exemplo, sentir tristeza. E a própria sociedade, ela acaba demonizando a tristeza. Não, você não pode sentir tristeza. Imagine a vida linda, a vida bela, olhe para o sol. Olha o sol e você sentindo tristeza. E aí, junto com isso, vem a culpa no indivíduo. Porque ele começa a pensar, meu Deus, é verdade, não posso ficar triste, não. Não posso ficar triste, olha o sol, está tudo brilhando, eu tenho só que agradecer. E ele se culpa. Então, além da tristeza reprimida, vem a culpa. Ele começa a se culpar. E aí vira tudo uma bagunça emocional. Ele não consegue identificar absolutamente nada mais. Fica numa situação extremamente difícil. Sendo que ele poderia trabalhar esse sentimento. Ora, o pai dele morreu, a mãe morreu, a namorada terminou o namoro. É normal ele estar triste naquele momento. O complicado é quando a coisa se prolonga. Aí precisa, de fato, de intervenção médica, de um terapeuta, um psicólogo, o apoio do centro espírita, a ajuda espiritual. Mas a tristeza é um sentimento natural, todos nós sentimos. Então, por que a situação chega nesse ponto? A tristeza vem junto à culpa, porque todo mundo reprime o indivíduo. Olha que questão interessante.
Prossegue aqui o autor. Mas porque seguimos convenções fundamentadas em regras partidárias e normas sociais que discriminam características sexuais, étnicas, culturais e religiosas. E aí acaba discriminando. Cria uma barreira, cria um apartheid entre as religiões. A minha é melhor que a tua. Aquele sentimento, aquela ideia de arrogância, de prepotência, a minha é melhor que a tua. Não, a tua orientação sexual está errada. Meu Deus, quem somos nós para falar isso para alguém? Não, não é desse jeito, é do meu jeito. Olha que questão interessante. E vem o autor e diz, analfabetos do sentir. É preciso descobrir os nossos sentimentos, porque assim nós vamos nos descobrir. E não tem como avançar se nós não sabemos o que nos move. O que é que nos move? Cada um é uma obra-prima de Deus. Por mais que se criem leis, elas não conseguem regulamentar os seres únicos que somos. Não dá. Não tem como. Como que nós vamos medir a dor do A para a dor do B? Até porque tem experiências completamente diferentes. É um espírito imortal que passou por situações completamente diferentes das que o outro passou. Então, como é que você vai regulamentar? Como é que você vai coletivizar, colocar todo mundo no mesmo pacote, sendo que somos seres com experiências tão distintas, tão diferentes uns dos outros? E é justamente o que o autor está nos falando aqui. Os padrões da sociedade nunca conseguem abranger o âmago do ser, a intimidade, a essência do indivíduo, porque este foge dos parâmetros que o cercam, tentando imitá-lo. É por isso que não dá para a gente encaixotar as pessoas. Ah, você pensa assim, é de direita. Você pensa assado, é de esquerda. Você faz isso, é espírita. Você usa camisa verde, é palmeirense. Não dá para encaixotar as pessoas, porque as experiências são diversas e o ser é complexo. Nós, seres humanos, somos complexos. Não dá para você definir absolutamente ninguém por conta de uma camisa que o indivíduo usa, ou de um candidato que ele vota, ou de uma frase que ele falou isolada em algum determinado momento, porque somos seres complexos. Somos espíritos imortais, passamos por muitas experiências já. Somos seres contraditórios, fazemos o bem, mas também fazemos o mal. Acertamos, mas também erramos. Aquele indivíduo que faz uma nobre ação, uma nobre atitude, é aquele que acaba tropeçando e sendo egoísta. Então, essa dualidade, ela vai convivendo conosco, o bem, o mal, a luz e a sombra, ela vai convivendo conosco. É por isso que nós temos que nos conhecer. Não, eu não sinto nada disso. Eu não sinto raiva, eu não sinto medo, eu não me magoo, não. Eu preciso entender e verificar o que está me levando a sentir isso para poder trabalhar. Senão eu não cresço, senão eu não progredo. Qual é o grande objetivo nosso que estamos encarnados aqui no planeta Terra? É o progresso. Ah, é pagar... Não é pagar dívida, não. É o progresso. Esse é o nosso grande objetivo. Em assim sendo, esse objetivo vai ser alcançado à medida que eu melhor me conhecer, à medida que eu melhor me estudar, à medida que eu melhor me pesquisar. Isso é muito importante. A criatura analfabeta do sentir, em princípio, não tem a menor ideia de como identificar e como começar a lidar com sentimentos e emoções. Então, primeiro, ele não consegue identificar, né? Então, identificar seria o primeiro passo. Primeiro eu identifico, depois eu aprendo a lidar. Não dá para aprender a lidar com o que eu ainda nem identifiquei. Primeiro eu identifico, depois eu aprendo a lidar. Solicitar a ela que diferencie as suas muitas emoções é como pedir a uma criança de poucos meses de idade que não seja birrenta ou chorosa. O indivíduo ele não consegue, ele está confuso, ele está perdido, ele está com os sentimentos, com as emoções, com todo o seu mundo íntimo completamente desorganizado. Raiva, tristeza, ansiedade, angústia, solidão, cansaço, medo, vergonha, carinho ou amor não lhe dão a impressão de ser sensações diversificadas.
Para ela, todas se apresentam confusas e misturadas. Ao mesmo tempo que ele ama, ele odeia, ele não sabe definir um do outro, está toda uma confusão. Então é preciso organizar isso, parte a parte, com calma, com muita calma, deixando-se viver as sensações, as emoções, não reprimindo, deixando-las aflorar para poder trabalhá-las. Admitir medo ou raiva diante de fatos é perfeitamente compreensível. O espírita não tem medo da morte? Claro que tem. É claro que tem. Mas temos também a esperança no porvir, na imortalidade da alma, mas o medo é natural. O medo é um amigo, inclusive, do instinto de conservação, que é uma das leis da natureza, que é uma das leis naturais trazidas e trabalhadas também por Allan Kardec. Não experimentá-los nem expressá-los seria o mesmo que destruirmos o elo com o nosso âmago. Seria vivermos em constante ilusão, distanciados do verdadeiro significado da vida. É justamente aquilo que nós falamos. Eu nunca senti raiva na minha vida. Eu não sinto inveja. Eu não me magoo. É bobagem ocultar isso. É viver numa ilusão, como diz o autor aqui. Mas nós também sentimos coisas boas, compaixão, ajudamos, colaboramos. Como nós falamos agora, alguns minutos atrás, há um duelo entre luz e sombra constante em nosso ser, em nossa intimidade. E para que a gente possa crescer, quebrar esse paradigma de desconhecimento, é preciso avançar nesse estudo de si. Sentimentos e emoções nos guiam e nos fornecem indicações importantes para a nossa vida de relação. Nós nos relacionamos o tempo todo. E aí vem os problemas de relação, porque somos analfabetos do sentir. Se nós não sabemos tudo que está em nós, tudo que está nos remexendo, que nos dói, que nos alegra, que nos felicita, que nos causa algum tipo de incômodo, nós acabamos transferindo isso para as nossas relações, e as relações elas são sempre conflituosas. Porque não raro nós acabamos projetando aquilo que nós estamos sentindo no outro. Quando não é nenhum problema com o outro, o problema está aqui, está conosco. O problema está em nós. A desorganização emocional está em nós e não está no outro. Muitas vezes o outro está bem resolvido, mas eu estou projetando nele as minhas sombras, os meus medos, os meus receios. Porque para mim eu não tenho nada disso. Para mim eu sou um sujeito muito bem resolvido. Eu tenho todas as questões bem equacionadas. Esse texto, as dicas de leitura, a palestra no Centro Espírita, elas são sempre para o outro, nunca para mim. Por quê? Porque eu sou um indivíduo bem resolvido. Ora, então eu não estudei adequadamente a doutrina espírita, que nos diz claramente, a Terra é um mundo de provas e de expiações, cuja qualidade moral dos espíritos que aqui vivem ainda é baixa. Ou seja, somos espíritos que estamos progredindo, estamos crescendo, mas ainda temos muitas questões a resolver. Então, é primeiro preciso identificar, depois aprender a lidar. Sentimentos indica a faculdade inata de perceber as impressões afetivas ou de identificar fenômenos relativos à afetividade. Emoção quer dizer movimento para fora ou comoção que emerge em face de um possível estado interno. As emoções afloram dos chakras ligados diretamente aos plexos nervosos das áreas inferiores do corpo humano. Então ele está fazendo definição aqui entre emoção e sentimento. Enquanto os sentimentos provêm dos chakras situados nas regiões superiores. Podemos identificar sentimentos e emoções em níveis diversos de intensidade, de acordo com o nosso grau de evolução. Ou seja, quanto mais avançado é o espírito, mais ele consegue identificar os sentimentos, as emoções, o grau de intensidade desses sentimentos, o grau de intensidade dessas emoções. Quanto mais evoluído está o espírito, mais maturidade ele tem, mais bagagem, mais experiência ele tem
para fazer essa análise íntima e colocar ali os pingos nos is, conceituando cada um com nomenclaturas diversificadas. A propósito, fazem parte da mesma família do impulso da raiva. E aí vem o melindre. Será que nós nos melindramos? A irritação. Está tudo dentro da família da raiva, ó, segundo o autor. A mágoa, o ódio, a violência, a crueldade, bem como, diz ele, a bravura, o arrebatamento, o entusiasmo, a persistência, a determinação e a coragem. Precisamos começar a desenvolver nossa educação do sentimento. Vamos voltar lá em Allan Kardec. Educação é a arte de criar bons hábitos. Logo, educação do sentimento é a arte de criar bons hábitos e bons sentimentos. E bons sentimentos. É um constante treino, é uma insistência, é uma persistência para se aprimorar, para melhorar o seu sentir, para identificar tudo aquilo que nos move, tudo aquilo que nos toca, tudo aquilo que nos estimula. Isso é importante. Tornamo-nos emocionalmente educados quando nos permitimos sentir todas as sensações energéticas. Olha só, essa frase é muito importante. Nos permitimos sentir todas as sensações energéticas. É preciso que o indivíduo se permita. Para que ele conheça, ele tem que se permitir. Aquilo precisa aflorar e ele então vai entender o que está se passando. Que partem do nosso universo interno, livre de julgamentos precipitados e de qualquer condenação. Você deixa aflorar, você sente, você não julga, você não estabelece culpados, você não dá sentença. Calma, calma lá. Pois os sentimentos são bússolas que nos norteiam os caminhos da vida. Eu posso estar com raiva, mas eu tenho livre-arbítrio. O que eu vou fazer com essa raiva? Eu posso atacar alguém. Como eu posso tentar entender o porquê eu estou sentindo aquilo e trabalhar aquela questão. E me resolver naquilo. Então, olhem, meus amigos, que texto interessante, que texto rico esse. Fica o convite para que todos nós nos debrucemos. Agora, de uma maneira mais profunda, talvez fazendo a leitura desse texto de uma maneira mais calma, frase a frase, palavra a palavra, com todo o cuidado do mundo, para que possamos, então, perceber as belezas que existem nas entrelinhas das colocações aqui do nosso espírito Hamed. É muito interessante esse texto. E fundamental esse foco que ele dá na importância da educação do sentimento. Nossa, nós nos preocupamos em melhorar financeiramente, nós nos preocupamos em melhorar intelectualmente, nós nos preocupamos em fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Mas e os nossos sentimentos? Será que nós nos preocupamos com os nossos sentimentos, com o que vai aqui dentro, com o que nos toca, com o que nos incomoda, com o que nos faz sentir medo, com o que nos faz sentir vergonha, com o que nos irrita? Ou o orgulho, ele ainda é muito forte. E por ser muito forte, nós não admitimos, temos alguns desses colegas convivendo na nossa intimidade, como a inveja, como o ciúme, como a mágoa, como a raiva. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Sem identificar os nossos sentimentos, nós não vamos crescer. Sem identificar os nossos sentimentos, as nossas sensações, nossas emoções, as percepções, nós não vamos avançar. É por isso que eu deixo aqui, a gente está finalizando já, chegando nos segundos finais, eu deixo essa reflexão para todos nós. Que possamos parar, analisar, ponderar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Isso é muito importante. É muito importante. Que não reprimamos nenhum deles. Que deixemos aflorar. Foi um prazer estar aqui com vocês, meus amigos. Foi uma grande satisfação, agradeço a todos os amigos da CEB.
pelo convite, pela gentileza, pela atenção, pelo carinho. Mais um lembrete, inscrevam-se no canal. Tem lá o sininho, você clica lá no sininho, ele te avisa quando tem palestra, quando está rolando alguma coisa interessante. Vamos então agradecer a Deus, aos bons espíritos, por mais essa oportunidade de reflexão, de estudo, de crescimento interior. Que possamos, Jesus, cada vez mais educar os nossos sentimentos, seguindo em rumo a Deus. Que assim seja. Até uma próxima oportunidade.